Olá, pessoal. Vou comentar este livro aqui, Domínio, do Tom Holland, publicado aí pela Record 2023. Isso aqui foi um presente que eu recebi do Raul Melo. Me enviou o livro, obrigado, Raul. Vou fazer uns comentários aqui sobre o livro, destacar alguns trechos, né? Como normalmente faço aqui. Então, a ideia é contar a história, responder é, sobre o cristianismo e a criação da mentalidade ocidental. Como é que o cristianismo se tornou uma referência no mundo, ganhou tantos fiéis, né, ao longo desses 2000 anos? Então, essa é a pergunta que ele quer responder. Então, ele vai meio que fazer a história do cristianismo, apesar de ele dizer que não se propõe a fazer uma história exaustiva, né? Então, bom, primeiro ele fala, então, o elemento central do cristianismo é a crucificação de Jesus, tá? Aí ele fala aqui na página 14: expostos aos olhos públicos, como pedaços de carne em uma banca de mercado, escravos problemáticos eram pregados a cruzes no Império Romano. Mesmo quando sementes importadas de terras exóticas começaram a ser plantadas nos jardins emergentes do Esquilino, lá no morro onde eram crucificados, né? Aquelas árvores desnudas permaneceram como lembranças de seu passado sinistro. Nenhuma morte era mais excruciante ou mais desprezível que a crucificação. Ser pendurado nu por longo tempo em agonia, com feias e inchadas pápulas nos ombros e no peito, incapaz de espantar os clamorosos pássaros, era o pior destino que os intelectuais romanos podiam imaginar. E era isso que o tornava tão adequado como punição para os escravos. Sem tal sanção, toda a ordem da cidade poderia desmoronar. O luxo e o esplendor exibidos por Roma dependiam, em última instância, de manter aqueles que o sustentavam em seu devido lugar. Então, ele volta a esse tema aí da crucificação, né? Na página 18. Fala, mesmo aqueles que reconheciam Jesus como Cristo, o ungido, o Senhor Deus, podiam encolher a menção da maneira como ele morrera. Os cristãos, como eram chamados, estavam tão conscientes quanto qualquer das conotações da crucificação. O mistério da cruz que nos convoca a Deus é desprezível e desonroso. Assim escreveu Justino, o principal apologista cristão de sua geração, um século e meio após o nascimento de Jesus. A tortura do Filho do Deus Altíssimo era simplesmente um horror, chocante demais para ser retratado de maneira visual. Os escribas que copiavam os evangelhos ocasionalmente desenhavam sobre a palavra grega para cruz delicados pictogramas que sugeriam que o Cristo crucificado, mas de modo geral era somente os feiticeiros e os sátiros que ilustravam sua execução. Então a execução de Jesus na cruz, esse ícone, demorou a aparecer, né? Contudo, para muitos no mundo romano, este não era um paradoxo tão intenso quanto poderia parecer. Alguns mistérios eram tão profundos que os mortais não tinham escolha senão mantê-los velados. Mesmo os historiadores mais céticos tendem a aceitar a crucificação de Jesus. Gesamé Vermes diz: a morte de Jesus de Nazaré na cruz é um fato estabelecido, provavelmente o único fato estabelecido a seu respeito. Então, não há dúvidas do ponto de vista histórico da crucificação, né? Não há grandes controvérsias. Embora Jesus tenha sido descrito nos evangelhos carregando um stauros, a palavra grega para cruz, o mais provável é que ele tenha carregado o que no latim era chamado de patibulum, a barra horizontal da cruz. Que ele carregue o seu patibulum pela cidade, então seja pregado a sua cruz. Assim escreveu o dramaturgo romano Plauto, alguns séculos antes da crucificação de Jesus. Então, o que indica que Jesus carregou só a parte horizontal lá que serviria de cruz, né? Então, ou seja, a crucificação era um momento de humilhação. Para um romano, seria uma vergonha sem tamanho, né? Com relação à ausência de crucificados, né, corrobora a tese que aquilo era uma vergonha. Tanto que não há muitos vestígios de crucificação, né? Ele diz aqui na página 15:
A surpresa, então, não é termos na literatura antiga tão poucas descrições detalhadas daquilo que podia estar envolvido em uma crucificação. A surpresa é termos alguma. Página 28, ele vai falar do objetivo do livro, né? A ambição de domínio, o livro, é analisar o curso daquilo que um cristão, escrevendo no século III, chamou de a maré alta de Cristo. Como a crença de que o Filho de Deus único dos judeus foi torturado até a morte em uma cruz passou a ser tão duradoura e disseminada que hoje em dia quase ninguém no Ocidente percebe quão escandalosa ela foi em sua origem. Então, ele resgata essa humilhação de morrer na cruz. Isso meio que se perdeu ao longo do tempo, né? Para um romano seria uma humilhação. Ele vai falar então no capítulo 1, vai falar sobre a questão dos deuses, das divindades aí na Grécia Antiga, em Atenas, né? E traça aqui. O fato de os imortais serem simultaneamente voluntariosos e resolutos, amorais e severamente morais, arbitrários e totalmente justos, não perturbava a maioria dos atenienses. Então, os deuses, semideuses, gregos, eles tinham essas características muito humanas, né? E muito voluntariosos, muito resolutos, enfim, características muito humanas. Se os filósofos se recusavam a acreditar nos imortais briguentos e destemperados das canções, lá dos gregos, né? Geralmente era para contemplar melhor o que havia de verdadeiramente divino no universo e neles mesmos. Descobrir o que era subjacente à matéria também era descobrir como os seres humanos deviam se comportar, pois todas as várias leis dos homens são nutridas pela lei única que é divina. Então, assim, ele coloca que esse metafísico está presente ali na maior parte dos gregos ali. Então, eles não contestam isso. Então, não é o ateísmo como é hoje, né? Puramente materialista, né? Eles não descartam o elemento divino, transcendente, tá? Aqui ele fala no capítulo 2, então vai falar sobre Jerusalém, a destruição lá de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Vai contar esse processo, né, que os judeus são perseguidos por vários povos, né? Primeiro pelos assírios, depois pelo Babilônia, depois pelos persas ali com Ciro, que resgata o fim do cativeiro na Babilônia e retoma ali o segundo templo, é construído um segundo templo. E depois os romanos ali. Ele vai falar, especificamente vai se deter mais na destruição do general Pompeu ali em 63 a.C., que ele profanou o templo de Jerusalém, tá? Ele ocupou lá a região e profanou o templo. Então, nesse episódio, havia uma expectativa para os eruditos gregos, a questão sobre o que havia no interior desses santos dos santos era tentadora. No templo de Jerusalém, né? O que será que tem lá dentro? Posidônio, que tinha teoria sobre tudo, alegou que ele continha a cabeça de um asno de ouro. Interessante que essa acusação dos judeus adorarem um asno de ouro, né? Isso vai estar no grafite lá de Roma, do Anaxamenos louva seu Deus. Aí aparece um asno crucificado, né? Então, essa ideia de que os judeus adoravam um asno de ouro, um asno, o Flávio José também vai falar sobre isso. E aqui ele fala dessa passagem aqui com relação ao Posidônio. Então, tem essa associação que, assim, está dentro daquele contexto de contra os judeus, né? Esse antissemitismo. Né? Tá dentro, não antissemitismo, né? Porque não tinha na época, mas essa preconceito contra os judeus já estava ali instalado. Isso é um sinal disso, tá? Aí na página 65, ele vai falar do saque de Roma, né? Nesse contexto que Pompeu, saque do templo, né? Que Pompeu invade o templo e destrói, mata um monte de gente ali,
Ele fala assim: os sacerdotes só seriam poupados se arrependessem de sua ganância e sua cobiça pelo ouro do mundo. De outro modo, o julgamento de Deus seria rápido e certeiro. Suas riquezas e pilhagens serão entregues nas mãos do exército dos romanos. Então, essa ideia de que os romanos estão sendo instrumentos ali de Deus, isso já aparece aí nessa referência 18, né? Pesher de Qumran sobre Abacuque 9:6. No texto, os romanos são chamados de quitins. Esse é textos do Mar Morto. Tá? Então já tem aí uma perspectiva apocalíptica em que os romanos, aí, o exército dos romanos aí vem para cumprir os desígnios de Deus ali. Essa perspectiva já está presente ali no Mar Morto. Isso para você ver o contexto ali dos judeus da época, né? Não eram todos que pensavam assim, mas essa perspectiva apocalíptica já está pipocando ali. Por quê? Porque Pompeu conquista em 63 a.C., depois aquilo vira uma província ali romana, sob o controle ali, primeiro de Herodes, depois dos sucessores, e há muito é um terreno dominado, né? Cobrando muitos impostos, enfim, constantes brigas e conflitos ali. Então, esse clima de tensão toda, isso alimentou perspectivas apocalípticas na região. Depois ele fala dessa perspectiva aí, de tentar, então, interpretar o que está acontecendo ali. Porque, poxa, mais uma vez aí, os romanos agora invadem e conquistam, invadem nosso tempo. Como explicar isso? Como explicar? Aí ele faz uma recapitulação aí do Antigo Testamento, né? E observa que nos textos mais antigos do Antigo Testamento existe referência a deuses, né? Só depois, gradativamente, vai se referindo um Deus único. Então ele fala aqui na página 72. Todos os povos davam como certa a existência de uma estrita hierarquia celestial de deuses. Tá? Se não fosse assim, como Marduk poderia ter pressionado os outros deuses a trabalharem para ele? Zeus, entronado no cume do Olimpo, também presidia uma corte. Mesmo assim, o resplendor de sua glória tinha limites. Os outros deuses do Olimpo não foram consumidos por ele. Então veja, Marduk ele não consumiu os demais deuses. Né? Zeus não absorveu seus vários atributos em seu próprio ser e então desdenhou de seus fantasmas, chamando-os de demônios. Quão diferente era o Deus de Israel, de que derivam, no final das contas, as muitas complexidades e contradições de seu caráter. Então aqui parece que, olha, o Deus de Israel absorveu muitas das características de outros deuses. Por isso que ele tem essa personalidade múltipla. Tá? Talvez de um processo totalmente oposto ao celebrado pelos livros sagrados judaicos, através do qual, em um nível sem paralelos entre todas as deidades, ele passou a conter multidões dentro de si. Quando na primeira frase do Gênesis ele é descrito criando os céus e a terra, a palavra hebraica para Deus, Elohim, é reveladoramente ambígua. Usada nas escrituras judaicas como singular, sua terminação indica plural. Deus. Deus já foi deuses. Quando os israelitas, longe de anunciarem sua chegada a Canaã, derrubando ídolos e destruindo templos, pudessem ter originalmente partilhado dos costumes de seus vizinhos e sido praticamente indistinguíveis deles, era uma possibilidade que as escrituras judaicas rejeitavam enfática e mesmo violentamente. Mas será que seus protestos não eram intensos demais? Esses protestos da escritura, será que não são intensos demais? Aliás, será que houve uma conquista de Canaã? O relato preservado pelos judeus, ao narrar a sucessão de vitórias espetaculares do general Josué, fala de queda de cidades que já haviam sido abandonadas ou ainda não haviam sido fundadas na época da suposta invasão israelita. É o caso de Jericó. Eu tenho um vídeo, mais de um, falando aqui no canal sobre Jericó e a controvérsia em torno dela. Parece que quando os judeus teriam chegado ali na região de Jericó, Jericó já havia sido destruída, não tinha cidade ali. Essa que é uma grande controvérsia arqueológica. Então, o relato de destruição de várias cidades ali em Canaã não tem esse registro arqueológico. E era para ter, naquela época. Não tem. Então, ele está meio que tomando isso, né, esse dado arqueológico.
A insistência no livro de Josué de que os israelitas chegaram a Canaã como conquistadores sugere uma ansiedade incômoda e persistente, a de que a veneração de seu Deus pudesse dever mais às práticas canaítas do que os eruditos judeus estavam dispostos a reconhecer. Tá? E aí ele vai se referir aos Salmos, né? No livro dos Salmos, um poema em particular dramatiza o confuso e longo processo através do qual Elohim, deuses, transformaram-se no único e supremo Senhor, Elohim, aí já como um Deus só, que é Deus quem preside na Assembleia Divina, está em Salmos, no meio dos deuses, ele é o juiz. O próprio Elohim pronuncia a sentença. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então você veja que a Bíblia, ela já vai falando essa coisa do Deus único, né? Em 78, página 78, ele vai falar o seguinte, é uma passagem em que Javé fala a Ciro, né? Ciro que trouxe a liberdade de culto e permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, reconstruíssem o seu templo lá, né? Derrotando a Babilônia. Ciro foi retratado desdenhando a noção de um universo disputado pela verdade e pela mentira. Né? Então, Javé falando a Ciro, Javé diz assim, eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então desfaz, o persa é dualista, né? Aquela coisa de Arimã, luta do bem e do mal, né? Dois deuses, né? Dualista. Aqui ele não é dualista, aqui o Deus Javé, ele diz que ele cria o bem e o mal. Ele cria o bem e o mal. Em nenhum outro lugar das escrituras judaicas havia algo sequer parecido com essa ousada afirmação. Deus era onipotente, mas também integralmente justo. Por mais patente que fosse a tensão entre elas, essas eram as convicções gêmeas que os judeus haviam consagrado como essência de seu entendimento divino. Que Deus tivesse sancionado o ataque romano ao templo, lá do Pompeu, 63 a.C., não como punição ao povo escolhido, mas porque era autor tanto da ordem quanto do caos. Era uma possibilidade tão grotesca que se tornava inconcebível. Tá? Sendo um mito, né, um mito do fundador, né, falando na página 82, o mistério sobre a localização da sepultura de Moisés ajudou a lançar um véu sobre a maneira como sua história passou a ser contada. Nenhuma menção a Moisés, pragas ou miraculosa travessia do Mar Vermelho podia ser encontrada no Egito. Era como se, fora das escrituras sagradas, ele não tivesse existido. Mas a qualidade do mito que se ligou a Moisés, o nível em que ele foi, nas palavras de um erudito, uma figura da memória, mas não da história, foi precisamente o que dotou o encontro do Monte Sinai de seu incomparável poder transcendental. Tá? Isso daqui, quem é esse erudito que fala aqui? Na página 258, na nota 58, 2, nota 58, é o Asman. Tá? Moisés é uma figura da memória, mas não da história. Então, Asman também nega a historicidade aí de Moisés. Ele está colocando Moisés como um mito fundador. Essa história toda aí do Moisés. Né? Tá? Outra coisa interessante que ele chama aqui, ainda no Pompeu, 63 a.C., tá? Aí, nessa época, aí, o Pompeu depois vai ser assassinado, tá? Vai ser assassinado pelo Júlio César. Júlio César que é filho de Deus. Olha, filho de Deus, tá? Ele mata o Júlio César, o Pompeu. Tá? Nessa época de rivalidades entre comandantes militares romanos, continuavam a agitar o Mediterrâneo. Legiões lutavam contra legiões. Os judeus não eram os únicos a olhar para os céus e sonhar com tempos melhores. Lembra que eu falei aqui do Mar Morto? Manuscrito, citei ali um trecho do Abacuque, falando sobre Apocalipse, uma guerra, o final dos tempos. Aqui também tem, em Virgílio, na quarta eclógla de Virgílio, fala assim, agora a justiça virginal e a era dourada retornam. Agora seu primogênito é enviado dos céus. Com o nascimento deste menino, a geração de ferro chegará ao fim,
e uma geração de ouro herdará o mundo. Essas linhas, escritas por um poeta romano chamado Virgílio, falavam da esperança de uma época dourada, presente tanto na Itália quanto na Judéia. Então você veja que essa perspectiva apocalíptica não estava só na Judéia, também estava ali em Roma. Também tinha essa perspectiva apocalíptica ali. Quando alguns anos depois essa esperança se realizou, que foi quando Pompeu morreu, assassinado pelo Júlio César, e depois se criou a paz romana, né? Realmente foi um período, né, de grande glória para os romanos, né? Não foi o Messias judeu que se sentou no trono como mestre do mundo, mas um homem que alegava ser descendente de Deus, o Júlio César. Tá? Então isso está na página 85. Então essa ideia de um império global que vai se colocando ali com Roma, né? Isso meio que reforça a imagem de Javé como Deus único, né? Página 88. Uma tensão que sempre existira no interior das escrituras judaicas chegava ao ápice. Tá? Como era mais bem entendida a deidade, cujas palavras. Como era mais bem entendida a deidade, cujas palavras e atos as escrituras registravam? Como Deus da aliança ou como Criador de toda a humanidade? A questão fervilhava havia muito, mas a ascensão de um domínio tão global quanto o de Roma a tornou urgente. A suspeita mútua entre judeus e gentios, os vários outros povos do mundo, coexistia com uma fascinação igualmente mútua. Então, veja, a ideia de um império romano reforçou a ideia de um Deus único, né, entre os judeus. Ele está reforçando isso. Então, essa ideia de impérios, né, que vão construindo a imagem de Deus único. Poderia recompor isso até a época da Pérsia, né, do Ciro. Né? Já tem um império ali muito grande. Né? Isso vai criando, solidificando a ideia de um Deus único. Tá? E ali, presente também, outra referência que ele vai fazer é do Evangelho. Existe uma inscrição do ano 29, da época de Jesus, 29, feita numa rocha na cidade de Priene, na costa egéia da Ásia Menor, que ali se refere a ele, está se falando ao imperador, põe fim à guerra, ele comanda a paz. Ao se manifestar, ele supera as expectativas de todos que ansiavam por boas novas. Boas novas aqui é o Evangelho. Evangelium. Ansiavam por boas novas, por boas notícias, notícias de conquista, notícias de grandeza do reino. Então, já havia essa palavra evangelho ali dentro do Império Romano. Essa palavra já tinha seu uso, ou seja, várias palavras vão ser ressignificadas pelo cristianismo. A ideia de Senhor, Senhor, Jesus Senhor, Kyrios, né? Essa também era uma referência a Jesus, Filho de Deus, aparece ali no Júlio César também. Então, vários títulos e referências, elas são ressignificadas com Jesus. Tá? Então é isso. Muito obrigado, então.